se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O Sino Encantado. No topo de uma colina esquecida pelo tempo, onde o vento parecia carregar sussurros antigos, havia uma pequena capela em ruínas. A estrutura desgastada era cercada por árvores retorcidas, cujos galhos pareciam garras estendidas para o céu. Diziam que a capela fora abandonada após um evento trágico, mas poucos sabiam o verdadeiro motivo. O sino que pendia no campanário era o único objeto intacto na construção decadente, reluzindo sob a luz da lua mesmo quando as tempestades rugiam. Durante essas tempestades, ele tocava sozinho. Os moradores da vila próxima evitavam mencionar o sino. Quem ousava falar sobre ele logo se via envolvido em pesadelos incessantes. Alguns diziam que o som do sino era um chamado para almas perdidas, enquanto outros juravam que ele anunciava mortes iminentes. Ninguém sabia ao certo como ou por que o sino tocava, mas todos concordavam em uma coisa: algo maligno habitava aquele lugar. Era como se a própria escuridão tivesse tomado forma ali. A história começou com Clara, uma jovem curiosa e teimosa que não acreditava em superstições. Ela sempre fora fascinada pela capela e pelo sino misterioso. Certa noite, incapaz de resistir à curiosidade, ela decidiu subir a colina durante uma tempestade. O vento chicoteava seu rosto, e os trovões ecoavam como rugidos distantes. Quando chegou à capela, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ignorou o aviso silencioso de seu corpo. Dentro da capela, o ar era denso, quase palpável. As paredes cobertas de musgo pareciam observá-la, e o cheiro de terra molhada invadia suas narinas. Clara caminhou até o centro da nave, onde um altar de pedra estava coberto por poeira e teias de aranha. Foi então que ouviu o primeiro toque. Um som grave e profundo que ecoou por toda a estrutura, fazendo-a sentir como se algo a pressionasse contra o chão. O sino estava tocando, mas não havia ninguém no campanário. Enquanto o sino continuava a soar, Clara percebeu que cada toque parecia mais próximo. Ela tentou correr, mas suas pernas não respondiam. Uma névoa densa começou a se formar dentro da capela, obscurecendo tudo ao seu redor. Então, ela ouviu vozes, sussurros que vinham de todas as direções, falando em línguas que ela não conseguia entender. As palavras eram cortantes, como lâminas invisíveis rasgando sua mente. Quando a névoa finalmente se dissipou, Clara viu figuras sombrias emergindo das paredes. Seus contornos eram vagos, mas seus olhos brilhavam com uma luz vermelha intensa. Elas começaram a se aproximar, movendo-se de forma irregular, como marionetes controladas por mãos invisíveis. Clara gritou, mas nenhum som saiu de sua garganta. Ela percebeu que o sino não era apenas um objeto inanimado, era a chave para um portal que conectava o mundo dos vivos ao dos mortos. Desesperada, Clara correu para o campanário, determinada a destruir o sino. Subindo os degraus rangentes, ela encontrou o sino brilhando com uma luz sinistra. Cada passo que dava parecia fazer o som ficar mais alto, mais insistente. Quando finalmente alcançou o sino, ela o golpeou com todas as suas forças usando uma pedra que encontrara no chão. O sino rachou, emitindo um som agudo e ensurdecedor que fez toda a capela tremer. A explosão de energia que se seguiu foi indescritível. Clara foi lançada para trás, caindo pelos degraus até atingir o chão da capela. Quando abriu os olhos novamente, viu que as figuras sombrias haviam desaparecido, e o sino estava em silêncio. Mas algo dentro dela mudará. Ela podia sentir uma presença dentro de si, observando, esperando. Ao deixar a capela, Clara soube que o sino não estava completamente destruído, apenas adormecido. Clara voltou à vila, mas não era mais a mesma pessoa. Seus olhos refletiam uma sombra constante, e ela passou a evitar contato com os outros. Durante as noites de tempestade, ela acordava com o som do sino ecoando em sua mente, mesmo que ninguém mais pudesse ouvi-lo. Os moradores notaram sua mudança e começaram a evitá-la, murmurando que o sino havia marcado sua alma. Aos poucos, Clara começou a perceber que o sino ainda exercia poder sobre ela. Em seus sonhos, ela via o campanário e as figuras sombrias que agora pareciam estar do lado de fora da capela, como se estivessem presas, mas famintas.
Ela sabia que o sino precisava ser destruído por completo, mas também sabia que isso exigiria um sacrifício maior do que ela estava disposta a dar. Determinada a encontrar uma solução, Clara começou a pesquisar lendas antigas sobre sinos encantados. Ela descobriu que o sino havia sido criado por um culto que buscava abrir portais para outros mundos. O objeto era alimentado por medo e dor, e só poderia ser destruído por alguém que estivesse disposto a enfrentar o próprio vazio interior. Clara sabia que esse seria seu maior desafio. Ao retornar à capela, Clara sentiu que algo havia mudado. O ar estava ainda mais denso, e os sussurros eram constantes. Desta vez, ela não estava sozinha. As figuras sombrias estavam mais próximas, quase tangíveis. Ela subiu ao campanário novamente, enfrentando o medo que crescia em seu peito. Quando tocou o sino rachado, ela foi transportada para um lugar além da realidade, onde o vazio a engoliu por completo. No novo reino do vazio, Clara encontrou fragmentos de memórias que não eram suas. Ela viu pessoas que haviam sido sugadas pelo sino, suas almas condenadas a vagar eternamente. O sino não era apenas um objeto, era uma entidade consciente, alimentando-se das emoções negativas de suas vítimas. Clara percebeu que, para destruí-lo, ela precisaria confrontar sua própria escuridão. O confronto foi brutal. Clara lutou contra visões de seus piores medos, enfrentando versões distorcidas de si mesma. A cada vitória, ela sentia o sino enfraquecer, mas também sentia partes de si sendo arrancadas. No final, ela conseguiu destruir o sino completamente, mas ao custo de sua própria sanidade. Quando voltou ao mundo real, ela era apenas uma casca vazia. A capela desmoronou após a destruição do sino, selando o portal para sempre. Os moradores da vila nunca mais ouviram o som assombroso durante as tempestades. No entanto, às vezes, nas noites mais escuras, eles juram ouvir um eco distante, como se o sino ainda estivesse vivo em algum lugar. Clara desapareceu sem deixar vestígios, tornando-se parte da lenda. Embora o sino tenha sido destruído, sua influência permaneceu. Outras histórias surgiram sobre objetos encantados que serviam como portais para o desconhecido. Cada uma delas era um lembrete de que o mal nunca está completamente derrotado. O sino pode ter sido silenciado, mas sua marca naqueles que testemunharam seu poder jamais será apagada. Agora, quando as tempestades rugem, os moradores da vila fecham suas janelas e rezam para que o sino não volte a tocar. Eles sabem que o som é mais do que apenas um aviso, é um convite para algo que não deve ser aceito. A história do sino encantado serve como um alerta para todos aqueles que ousam desafiar os mistérios do desconhecido. Clara tornou-se uma figura de lenda, citada em sussurros pelos anciãos da vila. Diziam que ela sacrificou tudo para salvar os outros, mas que seu espírito ainda vagava pelas colinas, guardando o local onde o sino havia existido. Alguns afirmavam ter visto sua silhueta nas noites de tempestade, parada no topo da colina, como se estivesse vigiando algo que apenas ela podia ver. Os anos se passaram, e a capela em ruínas foi engolida pela vegetação. Mas a história do sino encantado continuou viva, passada de geração em geração. Os pais contavam aos filhos sobre o perigo de se aventurar na colina durante uma tempestade, e os mais velhos evitavam olhar diretamente para o local onde a capela um dia estivera. O sino havia se tornado parte do folclore local, mas seu poder ainda assombrava a imaginação de todos. Mesmo décadas depois, a lenda do sino encantado ainda atraía curiosos e aventureiros. Muitos tentaram escalar a colina para investigar o local, mas poucos retornavam. Aqueles que voltavam traziam histórias de vozes sussurrantes e sensações de serem observados. Algumas pessoas juravam ter ouvido o som do sino, mesmo que ninguém mais pudesse confirmar. Um dia, um jovem chamado Lucas, fascinado pela lenda, decidiu explorar a colina. Ele era cético, como Clara havia sido, e acreditava que tudo não passava de superstição. Mas, ao chegar ao topo, ele sentiu o mesmo arrepio que Clara sentirá tantos anos antes. O vento parou de soprar, e o silêncio era opressor. Então, ele ouviu um som familiar, o toque de um sino. Lucas correu de volta à vila, aterrorizado, mas algo havia mudado nele. Seus olhos refletiam a mesma sombra que um dia marcará Clara. Os moradores o evitaram,
temendo que ele fosse o próximo elo na cadeia de eventos ligados ao sino. Lucas tentou resistir, mas sabia que o sino o havia marcado, assim como fizera com Clara. A história do sino encantado continua viva, um lembrete de que alguns mistérios são melhor deixados intocados. O sino pode estar em silêncio, mas seu eco permanece, esperando o momento certo para ressoar novamente. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode